enche os nossos olhos. Muitas vezes nós ficamos esbaforidos diante de uma leitura de um salmo. Alguns são conhecidos de quem é cristão e de quem não é. Salmo 23 e Salmo 91, por exemplo, esses ganham disparado, tanto em citações decoradas, como em tudo mais. Temos aqueles que nos assusta também pelo seu tamanho, seja o Salmo 119, com seus 176 versos, é bastante coisa. Dentro deste livro nós vemos adorações profundas. Nós vemos homens reconhecendo a grandeza e a magnitude de Deus, mostrando que até os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, como diz no Salmo 19:1. Apresentando a soberania de Deus, como diz no Salmo 24:1. O Senhor é a terra e de tudo que nela existe. Mas nós também vemos lamentos neste livro. Homens que sofriam a maldade, tanto causada pelo seu próprio pecado, como diz Davi no Salmo 51, contra ti, só contra ti, eu fiz o que era mal, pequei e fiz o que tu reprovas. Ou o mal também sofrido por outros. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar, como diz no Salmo de número 140. João Calvino, falando sobre Salmos, ele vai dizer o seguinte: eu estou habituado a definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma. Porque não há sentimento no ser humano que não esteja ali representado, como num espelho. Eu diria que o Espírito Santo colocou ali diretamente todas as dores, todas as tristezas, todos os medos, dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que habitualmente agitam o coração e o espírito humano. Diante de tanta beleza, alguns salmos muitas vezes nos passam desapercebidos. Um comentarista ele vai falar que o Salmo de número 1, ele vai comentando sobre o Salmo de número 1, ele vai falar que o editor, aquele que organizou, segundo a tradição e segundo as linhas mais ortodoxas, vão falar que quem organizou o livro de Salmos foi Neemias, e ele vai falar que o editor, aquele que organizou, ele colocou o Salmo de número 1 como primeiro, não simplesmente por ele ter sido o primeiro, mas ele é de uma preciosidade gigantesca, de uma sabedoria que nos conduz por todo o saltério. Um outro comentarista, ele vai dizer também que este salmo, juntamente com o segundo, ele não são somente adorações ou orações, mas são declarações. É uma introdução para tudo aquilo que nós veremos nos outros 149 salmos. O salmo de número 1, então, meus irmãos, ele nos declara dois grupos de pessoas. Aqueles que se relacionam de modo intenso e profundo com a lei do Senhor, com as alianças do Senhor, e aqueles que desprezam, aqueles que rejeitam as orientações do Senhor. Esta linguagem apresentada dentro do Salmo 1 não é novidade diante de toda a Escritura. Esta ideia de dois grupos, de dois povos, de duas sementes, está presente desde Gênesis, no capítulo 3, onde nós vemos a semente da mulher e a semente da serpente. E em todo o saltério, e em todos os salmos, nós podemos ver essas duas sementes sendo apresentadas. Alguns salmos veremos somente a semente da mulher, e em outros salmos nós veremos a semente da serpente atuando
Mas essas duas verdades estão presentes em todo o Salmo. E isso está presente em toda a Escritura. Este Salmo, meus irmãos, então, ele não pode passar como um ruído branco diante dos nossos ouvidos. Como o texto que nós lemos tanto, observamos tanto, que perdemos a preciosidade contida nestes textos. Isso acontece muitas vezes, como mencionei, o Salmo de número 23, o Salmo de número 21, entre outros salmos, e o Salmo de número 1 também, ele tem esse risco de muitas vezes nós ignorarmos a preciosidade dentro dele. Bom, meu irmão, de modo bem introdutório, a gente poderia passar até a noite toda só falando sobre este Salmo primeiro, sobre a sua magnitude, sobre a sua grandeza, mas esse aqui não é o nosso propósito nessa noite. Eu gostaria de olharmos juntos para alguns pontos importantes dentre estes dois grupos de homens, e que nós possamos observar dentro deles, que nem é nos apresentado neste Salmo, uma forma piedosa de nós vivermos. E é por isso que, como tema desta noite, do sermão desta noite, para a nossa reflexão é o modo piedoso de viver. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que é descrito o caminho do homem piedoso. Isso nós vemos dos versos 1 até o verso 3. O salmista ele inicia então com uma bem-aventurança. E ela começa de forma um pouco diferente do que nós estamos habituados. Hoje pela manhã nós lemos o Salmo 119, no verso 1, que começa também com uma bem-aventurança. Nós nos lembramos então de Mateus capítulo 5, onde Jesus começa com as bem-aventuranças, mas aqui o salmista ele começa de forma negativa. Então ele apresenta, através dessa forma negativa, como o homem piedoso ele trilha o caminho do Senhor. A expressão feliz é aquele, evoca uma alegria, uma gratidão profunda, por uma ação que humanamente é impossível de se alcançar. Aqui o salmista ele mostra a comunhão de Deus com o homem, como um presente que nós recebemos, sem nada poder e sem nada termos para oferecer então ao Senhor. O homem piedoso, o salmista ele vai deixar muito claro, ele não tem nenhum tipo de associação com o homem perverso. E esta forma negativa, ela vai trazer as seguintes expressões para nós. Olha aí no texto comigo, no verso 1. Então ele começa, bem-aventurado é aquele, aí ele fala, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então a forma negativa aqui é não anda, não se detém e não se assenta. Meus irmãos, muito mais importante do que a progressividade, a evolução dos termos sendo aplicado dentro do Salmo, como ímpio, pecador, zombador, não andar, não deter e não se assentar. O salmista ele nos mostra que os homens piedosos, que aqueles que realmente desejam ardentemente viver segundo a vontade do Senhor, ele nunca se envolve com nada que é contaminado pelo mal, com nada que é contaminado pelo pecado. Isso me fez lembrar de um ditado que eu ouvia muito dos meus pais, principalmente o meu pai me falava muito isso. Me diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Quem já não ouviu isso, e quem nunca falou isso para o filho, O homem piedoso, então, meus irmãos, ele não toma conselho com os ímpios. O ímpio, ele não é o conselheiro e ele não é o seu mentor. O homem piedoso, ele não toma a conduta do pecador como um exemplo a ser seguido. Ele nem perde tempo se assentando com os zombadores.
com aqueles que desprezam a lei do Senhor, aqueles que desprezam as verdades do Senhor. O homem piedoso, então, meus irmãos, ele não tem tempo a perder com essas coisas. Ele nem as considera em seu coração. Ele nem reflete sobre essas coisas, pois o seu alvo é outro. O seu objetivo é outro. O verso 2 vai nos mostrar que, ao contrário dos homens perversos, a satisfação do homem piedoso está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Diferente do verso 1, o que temos aqui são descrições agora positivas. Se no verso 1 fala como eu não devo me assemelhar, o verso 2 agora o salmista fala como eu devo agora me comportar, como eu devo agora viver. Qual o caminho então que eu devo trilhar? E aonde deve estar o meu coração? E isso, meus irmãos, é interessante porque não é uma mera identificação religiosa. O homem que tem o seu coração cativado pelas palavras e pela palavra do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, pela sã doutrina, ele não está por conta de pensar e do que as pessoas pensam de modo semelhante, mas é algo que envolve a totalidade daquele homem. Ele encontra o prazer na lei do Senhor, nas alianças do Senhor, nos pactos do Senhor. Este é o ponto fundamental dentro deste salmo, meus irmãos, e mostra para nós aonde deve estar ancorado o nosso coração. Não é simplesmente o fato de eu não andar, de eu não me deter e de eu não me assentar com o ímpio, com o pecador e com o escarnecedor, mas é o fato de eu ter o meu coração se deleitando na lei do Senhor, se deleitando na palavra do Senhor, de ser a palavra do Senhor a minha meditação. Não é simplesmente uma leitura intelectualizada da palavra do Senhor. Não é uma devocional aonde eu saio cheio de conhecimento, aprendo palavras novas no grego, no hebraico, não. Mas é onde eu tenho o meu coração cativado pelas verdades eternas do Senhor. Aonde eu me emociono por poder ver as maravilhas, por poder ver as excelências e as grandezas de Cristo e a sua glória. O nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E ela deve ser a nossa meditação de dia e de noite. Ela deve conduzir os nossos passos de dia e de noite. Eu gostaria de me deter ainda um pouco mais nesses 3 primeiros versos, meus irmãos, e trazer para a nossa reflexão elementos que são fundamentais para nós e que por muitas vezes nós deixamos passar batido. Em primeiro lugar, esse texto nos chama a atenção para a ideia de seu prazer. O seu prazer está na lei do Senhor. Isso fala, meus irmãos, dos anseios do nosso coração, daquilo que realmente nos alegra, daquilo que realmente nos motiva. É como se nós, por um instante, pudéssemos entrar nas portas, pudéssemos adentrar as portas das cidades santas e ouvir harpas, ouvir os anjos cantando, coros angelicais. Fala do desejo principal e mais profundo do nosso coração. Mas a verdade, meus irmãos, é que eu temo que em muitos casos e que muitas vezes
a nossa satisfação, ela não se encontra na lei do Senhor. Ao contrário, a lei do Senhor, ela parece ser pesada e enfadonha. As coisas deste mundo se tornam então muito mais atrativas para nós. Causam muito mais encanto aos nossos olhos do que a beleza e a perfeição de Cristo. Isso é refletido, meus irmãos, em ações simples do nosso dia a dia. Quando nós estamos em uma roda de conversa com amigos, o que nos impulsiona a falar mais sobre aquele assunto? Será que nós temos o desejo de falarmos mais sobre Cristo, sobre a sua glória, sobre a sua grandeza, sobre a sua amplitude e a sua formosura? Ou nós perdemos mais o fôlego por falar de time de futebol? De um lançamento no cinema? Do carro do ano? Você sabe qual é o câmbio, você sabe qual é o motor, você sabe aonde foi costurado o banco, você conhece todas as partes do carro, e você fala daquilo com empolgação, você fala daquilo com agitação. Porém, poucas palavras nós temos para falar do Evangelho e sobre o Evangelho. Isso reflete, meus irmãos, o que cativa de fato o nosso coração. O que cativa e o que nos prende de fato. As coisas deste mundo são muito mais atrativas, causam muito mais encanto. Andamos como águas agitadas, movidos muitas vezes pelo pavor, pelo desespero, a angústia nos assalta, porque nós não encontramos contentamento no Senhor e na sua palavra. Meu querido irmão, isso é um sinal de um coração desordenado, de um coração seduzido pela voz da serpente. Assim como Eva foi enganada no Éden, com as lorotas de Satanás, com as lorotas da serpente, aonde ela distorcia as verdades do Evangelho. Muitos cristãos têm vivido desta forma. Muitas vezes nós temos dado lugar às seduções do inimigo, ao invés de ouvirmos as santas instruções do Senhor, ao invés de considerarmos a palavra do Senhor como útil, como inspirada por Deus, como suficiente para nós. Pelo contrário, nós preferimos ouvir o especialista A, B ou C, do que ouvirmos a instrução daquele que criou os céus e a terra, daquele que te criou segundo a imagem e a semelhança dele. Isso nos mostra, isso nos revela o como que ainda nós nos afeiçoamos pelas coisas deste mundo. E assim como diz em Cantares, no capítulo 1, no verso 2, nós dizemos para as coisas deste mundo, sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. O céu azul de hoje, meu irmão, se tornará escuro amanhã para aqueles que não se satisfazem no Senhor. A leve brisa que parece fresca e refrescar, ela terá um terrível aroma de morte para amanhã. Nós precisamos então urgentemente avaliar a situação do nosso coração diante destas verdades e nos derramarmos aos pés de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, diante desta verdade, o homem piedoso, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite.
Isso nos lembra as palavras de Moisés em Deuteronômio 6,6, aonde ele orienta e aonde o povo é orientado para guardar as palavras do Senhor no coração e ensiná-las, andando, assentado e deitado. Observe como este Salmo de número 1, ele dialoga com todo o exílio do Egito, em toda a sua dimensão, em toda a sua proporção. O meditar aqui, meus irmãos, não é uma ideia somente de um momento na nossa devocional pela manhã ou à noite. Não é ficar sentado um tempo com os olhos fechados, meditando sobre aquilo que nós lemos, e depois nós nos levantamos e seguimos para os nossos afazeres diários, como se nada tivesse acontecido. Como se o nosso coração não tivesse bebido de fontes de águas cristalinas. O meditar aqui, meus irmãos, é a ideia de murmurar, de sussurrar, de balbuciar, de ruminar, recordar e reunir os pensamentos com intensidade na lei do Senhor. Observe que meditação não é algo que eu faço sem intenção, mas é algo que é movido pela intencionalidade do meu coração sobre a lei do Senhor. É o meu coração conduzido pelas verdades eternas de Cristo. É o meu coração seduzido e encantado. É como um jardineiro, meu irmão, que conhece muito bem o jardim, que conhece cada flor, que conhece cada planta, que conhece caminhos que nós jamais teríamos acesso. E nós sermos tomados pelas mãos desse jardineiro e sermos conduzidos por esse jardim glorioso e bendito. Isso é meditarmos na palavra do Senhor, é permitirmos que o Senhor nos tome pelas mãos e nos leve pelo seu jardim e nos faça caminhar diante das tuas verdades gloriosas, para que o nosso coração se encha e transborde das verdades eternas do Senhor. É trazer a palavra para o nosso dia a dia, é atá-la em nossa fronte. A ideia aqui é deixá-la diante dos nossos olhos, para que eu não enxergue mais nada a não ser a palavra e a lei do Senhor diante dos meus olhos, deixando ela como um marco em nossa vida. A meditação, então, meus irmãos, é a reflexão sobre a palavra de Deus no decorrer das nossas atividades diárias. É permitir que a palavra de Deus nos conduza em nossos afazeres mais simples. Você já pensou em lavar o banheiro para a glória de Deus? Você já pensou o que seria lavar a louça para a glória de Deus? Costurar para a glória de Deus? Os jovens e as crianças, dobrar a roupa e guardar na gaveta para a glória de Deus, arrumar a cama para a glória de Deus, guardar o que tirou do armário, guarda no mesmo lugar, e fazer isso para a glória de Deus. Isso é permitir que a palavra de Deus nos conduza dia após dia em todos os nossos afazeres. Isso é colocar a palavra de Deus em prática. Nós não podemos tratar, então, meus irmãos, a palavra de Deus, nós não podemos tratar esses aspectos com desprezo, mas nós precisamos guardar em nosso coração. Não é sem motivo que Salomão, em Provérbios, no capítulo 4, ele fala: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é de lá que procede as fontes da vida. Se é de lá, meus irmãos, que procede as fontes da vida, ou seja, por que eu iria contaminar as fontes da vida com os prazeres deste mundo?
Não iria desejar eu fontes de águas cristalinas, águas purificadoras, águas transformadoras? Um puritano chamado Thomas Watson, ele falando sobre a meditação, ele fala algo, irmãos, fenomenal. Ele fala o seguinte, olha, a meditação não é e não pode ser um esforço superficial para termos alguns pensamentos religiosos transitórios, como os cães do Nilo que lambem e depois fogem. Na meditação, o coração deve se fixar no objeto e o pensamento deve estar focado. Os pensamentos daqueles que são carnais, embora professem ser cristãos, vagueiam de um lado para o outro, não se fixam em Deus, são como o pássaro. Ele salta de um galho para o outro, mas ele não permanece em lugar algum. Davi era um homem capacitado para a meditação. No Salmo 108, no verso 1, ele diz: firme está o meu coração, ó Deus. Meus irmãos, nós precisamos pensar e nós precisamos meditar nos atributos de Deus. Pensarmos na onisciência, na santidade, na sabedoria, no poder, na misericórdia, sobre as verdades do Senhor. Isso deve encher o nosso coração. Não em saber quem vai ganhar o título ou quem perdeu o título. Não em saber coisas supérfluas deste mundo. Não em saber qual é o filme do ano, o ator do ano. Precisamos encher os nossos celeiros com as verdades do Senhor, e pouco espaço sobrará para as preocupações do dia a dia. Meus irmãos, force o teu pensamento, faça a guerra contra a tua mente, contra o teu coração. Ao acordar, force, não para que ele pense naquilo que você fará durante o seu dia, mas force para que os teus pensamentos sejam conduzidos e guiados pelas verdades do Senhor. Pense nos atributos de Deus. Encha o seu coração com as promessas de Deus, com a promessa de Deus sobre a remissão do nosso pecado, com a promessa de Deus da nossa santificação, das nossas recompensas em Cristo, daquilo que nós temos agora em Cristo e por causa da obra de Cristo, que nós outrora éramos escravos, mortos em nossos delitos e nossos pecados, mas agora nós temos vida e vida em abundância. Encha o teu coração com estas verdades. Pense sobre o amor de Cristo, como o seu amor transcende o amor dos santos, como é e quão soberano é o seu amor, quão invencível é este amor de Cristo, quão imutável é este amor de Cristo, que mesmo diante das minhas falhas, mesmo diante dos meus pecados, o amor de Cristo não muda sobre nós. Precisamos encher o nosso coração diante desta verdade. É pensar no nosso pecado, nas consequências dos nossos pecados. É meditarmos na vaidade do homem, nas excelências da graça de Deus, no nosso estado espiritual. Meu irmão, quantas vezes você já parou para pensar sobre o teu estado espiritual? Você já parou para fazer esse exercício? De refletir como está o teu coração diante de Cristo? Pegue um texto como este, leia um texto como este, e observe como que o teu coração se comporta diante de um texto como este. Que palavras confrontam você? Que palavras que são espinhosas para você em um texto como este? Que verdades que você precisa aplicar em sua vida. O verso 3, então, ele nos dá a descrição de como é este homem piedoso, que é como uma árvore plantada junto
a ribeiros de águas. E o que é interessante, meus irmãos, é que a vitalidade desta árvore, o verde das folhas, a suculência dos frutos, não está na árvore, não vem dela. A nossa força não vem de nós, ela é externa a nós. Ela é promovida através de uma obra graciosa do Espírito Santo em nosso coração, que diariamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, a sua piedade, ela deve te lembrar que a causa da sua prosperidade não tem origem em você ou naquilo que você pode fazer, mas está no Senhor. Está naquele que se apresenta para nós como água viva, naquele que foi ferido e do seu lado saiu sangue e água. Não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. É pelos méritos de Cristo que nós podemos andar de forma santa e de forma piedosa. Isso não repousa em nós, mas vem dele, somente dele. Em segundo lugar, meus irmãos, dos versos 4 a 5, nós vemos como é descrito o caminho dos ímpios e como é o seu fim. Como eu me detive demasiadamente no primeiro ponto, pode ficar tranquilo, os outros vão ser curtos, tá? Não vai ser longo assim também não. Nós temos aqui, meus irmãos, um contraste daquilo que nós acabamos de ver. Se o homem piedoso ele é como uma árvore plantada, ao ímpio agora ele é comparado como uma palha. Ele não serve para nada. E quando vier aquele que possui o grande leque da justiça, ele enviará este ímpio para o fogo. Ele limpará o campo. Ele tirará toda a impureza do meio do seu próprio povo. Os ímpios, aqueles que se preocupam com as coisas deste mundo, cujo coração está apegado, são postos em lugares escorregadios. E o fim deles é a ruína. O que o salmista nos faz, então, meus irmãos, é nos mostrar que nós não devemos invejar o homem perverso e o homem violento. O Salmo de número 73 nos mostra a descrição de alguém que olhou para o ímpio, que viu a vida do ímpio e desejou a vinda do ímpio. Ele teve inveja da vida do ímpio. E ele fala que por causa disso seus pés quase tropeçaram. Tolice, meus irmãos, é achar que o sol da justiça não alcançará. E quantas vezes nós, embebidos no nosso pecado, na dureza do nosso coração, nós achamos que a justiça de Cristo não nos alcançará. É isso o que o nosso coração está gritando para o Senhor, quando nós pecamos de forma deliberada e nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós estamos gritando diante da face do Senhor: a tua justiça não me alcança. O teu braço está curto, ele não me alcança. Esse é o nosso comportamento, meus irmãos, quando nós desejamos as coisas deste mundo, quando nós temos prazer no pecado. Nós achamos que o Senhor não nos alcançará no conforto da nossa casa. Nós achamos que o dinheiro ou que qualquer outra coisa fez com que a mão do Senhor recuasse. A inveja do salmista do Salmo 73, ela termina quando ele diz o seguinte: até que eu entrei no santuário de Deus, e então eu compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios, e os fazes cair em ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. A segurança que eles tanto procuram está neles, nos seus próprios esforços,
Tais homens não podem, não suportarão o julgamento do Senhor. A justiça deles é como um trapo de imundície. Esterco são as suas ações. Esses homens não prevalecerão na congregação dos justos. Se o caminho do ímpio, se o caminho do justo leva para a vida, como contraste, o caminho do ímpio o levará para a morte, para a completa condenação. Em terceiro e último ponto, no verso 6, nós vemos descrito o caminho piedoso do Senhor. Então, por fim, nós temos o caminho do Deus que conhece, do Deus que conhece e aprova o caminho do justo. E Ele assegura a destruição dos ímpios. Deus conhece intimamente os seus filhos. Aqui nós temos a mesma ideia presente em Gênesis 4:1, quando fala que Adão conheceu a sua mulher, Eva, e tiveram filhos. Não é um conhecimento sem relacionamento. Não é um conhecimento sem intimidade. É o conhecimento daquele que viu a aflição do seu povo. É aquele conhecimento com que nos mostra em Êxodo que ele tirou com braço forte o povo da terra de escravidão. O conhecimento de Deus é um profundo compromisso de amor, de cuidado com os seus. É a expressão do compromisso pactual. E como já dito, os ímpios não desfrutam deste relacionamento. E não tenha por ímpio, meu irmão, aquele que vive uma vida devassa lá fora. Não tenha por ímpio aquele que vive uma vida pública de pecado. Tenha por ímpio aquele que ouve, dia após dia, as verdades eternas do Senhor e não se arrepende. Se você está se você está neste patamar, arrependa-se. Confie no Senhor, entregue o teu coração a Cristo. Não seja tolo de achar que o ímpio é aquele que está lá fora somente. O Senhor Jesus fala do joio no meio do trigo, isso dentro do seu povo. Nós precisamos tratar com extrema seriedade esta verdade. E diante disto, analisar o nosso coração, para que nós não sejamos como aqueles que desprezam as palavras do Senhor. Porque para esses, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 7 vai dizer o seguinte: eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O fim desses é terrível. Este salmo ele começa com a ideia da bem-aventurança e ele encerra-se então com o conceito de destruição. Que os verdadeiros cristãos, os homens piedosos, são abençoados em Cristo, por meio de Cristo. Tais recebem as suas bênçãos. E os ímpios são destruídos por causa da dureza do seu coração. Finalizando, meus irmãos, eu gostaria de trazer apenas 3 pontos para a aplicação e a nossa conclusão. Em primeiro lugar, viver de modo piedoso, meu irmão, exige de nós uma resposta. Viver de modo piedoso exige de nós uma resposta. O caminho da piedade exige de nós um compromisso. Visto que o Senhor é maior do que todos os tesouros. O amor de Deus exige obediência, lealdade e entrega total. Nós devemos nos alegrar no Senhor.
A nossa resposta a Deus deve ser de amor e de submissão a Ele. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Salmo 119, verso 14. Nós precisamos responder então à chamada piedosa do Senhor, confiar em suas promessas, agarrarmos ela com todas as nossas forças, nos lançar aos pés de Cristo. É responder à voz do bom pastor e não nos entregarmos à dureza do nosso coração, nem os prazeres deste mundo. Exige de nós uma resposta. Somos chamados a fazer guerra contra o nosso coração, contra aquilo que nos afasta do Senhor, contra aquilo que nos leva para caminhos longínquos, que nos leva para terras áridas e espinhosas. Se viver de forma piedosa exige de nós uma resposta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, meus irmãos, a vida piedosa nos leva à imitação de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Não é uma cópia de ritos religiosos, mas é termos a nossa identidade a partir da identidade de Cristo. De maneira que a nossa vida se perca na vida de Cristo, para que possamos verdadeiramente achá-la, até que possamos, irmãos, dizer, assim como disse o apóstolo Paulo, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo é a nossa satisfação. Cristo deve ser a causa da nossa meditação diária. Esse é o conselho que nós temos que tomar. É a sua conduta que nós devemos imitar. É assentado aos seus pés que nós devemos estar. Pois ali é a melhor parte, e ela não será tirada de nós. Lembramos de tudo que deve ser considerado como perda, comparado com a suprema grandeza e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos considerar tudo como perda, considerar tudo como esterco, para podermos ganhar a Cristo, para podermos viver uma vida unida a Cristo, para viver uma vida aos pés de Cristo, não como Marta, apegado às preocupações, aos afazeres, que ainda que legítimos, não supera a supremacia de Cristo, não supera a excelência de Cristo, que o nosso coração, meus irmãos, esteja derramado aos pés do Senhor Jesus Cristo. E terceiro e último ponto, o cristão piedoso, ele reconhece a fragilidade da sua natureza. Ele entende que as suas obras não são nada diante do Senhor. O cristão piedoso, ele sabe que se não for a mão graciosa de Deus, ele secará, suas folhas murcharão e os seus frutos apodrecerão. Nós precisamos entender que o Senhor, por graça, nos deixou alguns meios para nos alimentar e nos sustentar. Diante disso, meus irmãos, nós não podemos abandonar a vida de oração. Quantas vezes nós deixamos a oração para segundo plano diante das preocupações? A oração, meus irmãos, não é simplesmente um exercício intelectual, aonde eu falo aquilo que eu tenho aprendido da teologia, mas é o derramar de um coração quebrantado diante da presença do seu Criador. É um ato de dependência declarada. Meus irmãos, um outro meio de graça
É o culto ao Senhor, é o culto público. É a pregação da palavra de Deus. Foi por esses meios que o Senhor escolheu para pastorear o seu povo, alimentar o seu povo. Eu sempre bato nessa tecla e é importante, meus irmãos, porque quantos cristãos menosprezam este momento, menosprezam o culto público. Nós não podemos também desprezar os sacramentos. São selos cheios de promessa para o seu povo santo, aonde ele regenera o seu povo e os purifica através do batismo, aonde nos alimenta através dos elementos da ceia e nos lembra que em breve nós nos assentaremos à mesa com o nosso Cristo Redentor e comeremos e beberemos e nos deleitaremos fisicamente com o nosso Redentor. Que assim, meus irmãos, nós vivamos para a glória do Senhor. Que assim, meus irmãos, possamos encher os nossos pensamentos destas verdades eternas. Possamos nos alegrar diante da palavra do Senhor e ter a Cristo como dono do nosso coração. Não compartilhando o senhorio de Cristo como as outras coisas, mas é ter Cristo como o Senhor. É ter Cristo como o nosso tesouro mais precioso. É ter Cristo como o mais excelente dentre todos. Vamos orar. Bendito Senhor. Te damos graças, Pai, por esta oportunidade. Te damos graças, querido Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, quebra a dureza do nosso coração, Senhor, para que vivamos uma vida santa e uma vida piedosa, uma vida que reflete as excelências do nosso Senhor e do nosso Salvador. Ó Deus, tem piedade do Teu povo, Pai. Tem piedade do Teu povo espalhado por todo o canto desta terra. Tem piedade do Teu povo, querido Senhor, que muitas vezes despreza a Tua palavra e que enche o coração com as preocupações deste mundo. Ó Deus, nos conduza para que o nosso coração seja dominado pelo Senhor, seja dominado pelas Tuas grandezas e pelas Tuas glórias. Ó Deus, que o nosso coração seja dominado pelo Senhor e que o nosso prazer verdadeiramente seja a Tua lei e o meditar dela de dia e de noite. Que a Tua palavra nos conduza em nossos afazeres diários, Pai, para que em tudo o Senhor seja glorificado e exaltado. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, diante desta verdade, nos resta responder com um cântico congregacional, Dono do meu coração. Convido a igreja a se colocar de pé, para que cantemos este cântico, em resposta ao que nós ouvimos.